Prezados alunos, boa noite. Meu nome é Valdir Regini, sou professor da UNIR, sou formado na área de letras e tenho pós-doutorado em narratologia indígena. Muito bem. Eu vou apresentar, depois de me apresentar e desejar boas-vindas a todos, eu vou apresentar um slide que vai falar mais objetivamente do que se trata a minha aula. Então, o nome da disciplina que eu vou lecionar é História e Tipologia do Latim. Neste momento, eu apresento apenas os pressupostos históricos da disciplina. Primeiro, o nome da disciplina está lá, ementa a introdução e estudo dos elementos da gramática da língua latina, prática de tradução de textos e de pesquisa etimológica de raízes latinas, contribuição do latim para o português, evolução do latim clássico ao português. As referências são todas essas, mas eu vou me basear essencialmente neste livro aqui, Programa de Latim, volume 1, do padre Júlio Comba. Foi nesse livro que eu estudei há muitos anos atrás. Todos os outros livros não perdem importância nenhuma, inclusive o Napoleão de Almeida é muito importante, e tem aqui até o livro do meu professor lá na Federal de Santa Catarina, professor Antônio Oswaldo Furlan. Aliás, tem 2 livros dele. Muito bem. O livro que eu vou... Aliás, datas. O nosso curso vai dia 1º, dia 18 de 12, aí para, e reinicia no dia 1º de 2 a 23 de abril de 2021. Claro que não são todos esses dias que eu vou dar aula, mas o curso inteiro está previsto para essas datas. O livro básico, vocês podem encontrar esse aqui, e aquele que eu mostrei anteriormente, vocês podem encontrá-lo na estante virtual, e como vocês estão vendo aqui do lado, no dia que eu acessei, estava R$30. Esse valor, eu já vi menos do que isso. Tudo vai depender do momento em que você vai comprar, se há muita procura, e aí vem a lei do negócio, né? Quanto mais procura, o preço sobe. Mas, atualmente, está em R$30. O que pesa um pouquinho é o frete, mas aí o que é que eu sugiro? Que vocês montem uma equipe. Hoje é muito fácil, pelo celular, formar um grupo, cada um verificar aqui nesse site quanto é o frete e dividir esse frete entre o número das pessoas que vão comprar o livro. Eu acho que vai ser muito complicado fazer a minha disciplina sem este livro aqui, o primeiro volume. Há uma segunda alternativa, você xerocar, mas aí muitas páginas não serão utilizadas, porque o programa não comporta verificar esse livro inteiro. Por outro lado, se você não tirar o xerox, as fotocópias do vocabulário que está só lá no final do livro, também vai ter muita dificuldade de poder fazer os exercícios que a disciplina requer. Então, está aí a sugestão. Ou você, individualmente, banca o preço do livro e mais o frete, ou você, via um grupo da turma, manda buscar tudo numa vez só
e pago uma vez só o frete. Bom, isso é quase que comercial, mas eu não estou ganhando nada, não tenho mais vez nenhuma. Isso aqui é da editora Salesiana, São Paulo. Faz a última vez que eu estive em Lorena, onde que é editado esse livro, foi em 1986. Então, faz tempinho, né? Bom, para poder entender a língua latina, temos que entender de geografia e de história. Aliás, já vou adiantando, não entender de geografia e de história, pouca coisa dá para fazer na academia. Eu presumo e tenho certeza de que história e geografia são duas disciplinas fundamentais para poder entender o mundo. Então, eu vou rapidamente dizer como é que não é a única fórmula, mas uma das fórmulas que se faz para olhar o passado e dizer por que o presente está do jeito que está. Então, os estudiosos, olhando a história da humanidade, perceberam que a pré-história fica difícil trabalhar com ela, porque é mais uma questão paleontológica de ossos, estudos de ossos e pedras e assim por diante, do que propriamente de história, porque o ser humano não deixou vestígios escritos, deixou vestígios como é que é, potes, de ferramentas, de ferramentas pontiagudas, de ossos recortados, etc. Então, como é que se faz para começar a conversar? Se marca que, mais ou menos no ano 3.500 a.C., uma pessoa, ou duas pessoas, ou 10 pessoas, eu não sei, né, fizeram a coisa mais importante que tem na face da Terra depois da vida humana, que é a invenção da escrita. Significa que 3.500 a.C., mais 2.000 que estamos vivendo, já faz quase 6.000 anos que a escrita existe na face da Terra. E a partir daqui, então, dá para conhecer muita coisa, porque muito do que se escreveu se fez em pedras, né? Como, por exemplo, no Egito, né? A pedra rosácea, assim por diante. Então, tá bom. Primeira data é 3.500 a.C. Aí, isso se chama pré-história. A partir desse momento que termina a pré-história, começa a Idade Antiga. E ela vai até uma data. O ser humano marca datas, embora não se tenha certeza que essa foi a data da separação. Mas o fato é que, de 3.500 a.C. até 476 depois de Cristo, resolveu-se denominar de Idade Antiga, ou de Antiguidade, que, em respeito, se deve escrever sempre com letra maiúscula. O Império Romano, eu não vou falar depois da aula, ele se esfacelou em função da petulância dos romanos, que se enriqueceram como um povo saqueador. Ele avançava, saqueava e trazia o roubo que fazia nos países, não tinha bem países, mas grandes comunidades, e, com isso, ele vivia nabarescamente, ricamente, em Roma, né, com todo o luxo e a luxúria que vocês já têm notícias sobre isso. O fim mesmo do Império Romano deu-se aos germânicos, em geral, que eram considerados por eles como povos bárbaros, que foram descendo da Holanda, da Alemanha, talvez da Noruega, da Holanda, da Hungria, da Romênia, foram descendo e avançando sobre tudo que eles viam e quase que embasbacados, porque não tinham ideia de que o mundo tinha evoluído tanto enquanto eles estavam tão atrasados. Então,
de violência de cá, de violência de lá, destruíram tudo que tinha de importante em Roma, só não mataram o Papa porque o Ludovico, o Alarico, melhor dizendo, o bárbaro, vou falar de bárbaro porque os romanos diziam, né? O líder dos bárbaros germânicos foi convencido de que devesse respeitar o Papa. Muito bem. Terminado o Império Romano, no Ocidente, na Itália, deu-se início à Idade Média. E vai do Império Romano do Ocidente, da queda do Império Romano do Ocidente, até a outra queda de outro mesmo Império Romano, só que esse do Oriente, cuja capital era Constantinopla ou Bizâncio, e atualmente se chama Istambul. Pela graça de Deus e pelo meu dinheirinho guardado, eu estive na Turquia, achei uma viagem fantástica, e fui, inclusive, lá nas ruínas da cidade cristã ortodoxa de 1453, e já tinha lido, porque antes de eu viajar eu leio, e eles foram trucidados violentamente pelos turcos, a ponto de morrerem, muitos deles empalados. Essa é a forma mais humilhante que um homem pode sofrer para morrer. Para não ficar aqui a discutir uma palavra que talvez não conheçam, empalar significa colocar uma espada no chão, em pé, e botar o inimigo à força sentado em cima da ponta da espada. E aí, se ele não morria já, assim ele ficava agonizando. Foi uma tragédia. Bom, terminada, caída Constantinopla, os turcos tomaram conta, e a partir dessa data, de 1453, se diz que se começou a Idade Moderna. E ela vai até uma outra data, e essa data é meia forçada, porque não foi tanto assim, é a Revolução Francesa, que eclodiu e terminou em 1789, quase 1800, no século XVII. 18, melhor dizendo. Bem, terminada a Revolução Francesa, lembrando que a Revolução Francesa é aquela da fraternidade, igualdade, não, 3 palavrinhas, né? Em francês é igualité, fraternité e não me lembro da outra. Bem, terminado isso, essa data marca o fim da Idade Moderna e o começo da Idade Contemporânea, que começa com a Revolução Francesa, e os historiadores agora não estão ainda convictos quando é que mudou uma nova fase da história da humanidade. Uns dizem que vai ser a derrubada das 2 torres gêmeas de Nova York, com Bin Laden. Outros dizem que a marcação da nova idade vai ser a revolução cibernética. Bom, fiquemos aguardando, e quem sabe os mais jovens aí vão acabar sabendo, né? Muitos estão dizendo que a atual idade chama-se pós-moderna, né? Teve a moderna aqui, e agora vivemos a pós-moderna. Muito bem. Existem duas histórias em relação à fundação de Roma. Eu não gosto da palavra mito, porque quando eu fiz o meu pós-doutorado, eu vi que é uma palavra complicada, né? Toda vez que você fala em mito, você lembra o que diz a televisão. Mito é verdade. Ou seja, é mentira ou é verdade? E nos meus estudos não existe mentira e não existe verdade nas narrativas. Na ciência, sim. Nas narrativas só existe narrativa verossimilhante, ou seja, semelhante à vida. Não é nem verdade
e nem mentira. Pois bem, como é que é a narrativa da origem de Roma? São dois meninos que nascem, são abandonados pela mãe, Rômulo e Remo, e são jogados no rio Tigre, na Itália, bem onde passa o Rio, na cidade de Roma. Daí, resgatados, não por um ser humano, mas por uma loba, que provavelmente tinha dado à luz, mas os filhotes morreram, repleta de leite, amamentou os dois, que foram posteriormente criados por um casal de pastores. Adultos retornaram à cidade natal de Alba Longa e ganharam terras para fundar uma nova cidade que seria Roma. Aqui não conta, mas nessa história, nessa narrativa aqui, tem um fato trágico, é que, como sempre, os dois começaram a se invejar quem seria o maior, né? O fundador. Aí Rômulo assassina Remo e se torna o primeiro mandatário do futuro Império Romano. Aqui está, em Roma, está cheio disso aqui, né? Está aqui a loba, e repare que enquanto a mãe perversa, que jogou os dois no rio, tinha 2 seios, aqui eles ganharam 2, 4, 6, 8. Então, o que não faltou para eles enquanto a loba os amamentou foi leite. Muito bem. Agora, vamos para a história oficial, digamos. A Península Itálica, né, que é uma bota, foi habitada por vários povos antes da fundação de Roma. Gauleses, que são os franceses, gregos, fenícios, que são os libaneses, etc. Dos povos que formaram a população romana, destacamos os latinos, os sabinos e os etruscos, que falavam línguas meio parecidas. Roma foi fundada na região do Lácio, às margens do rio Tibre, no sopé do Monte Palatino, na região das 7 colinas, onde está Roma até hoje. Uma das colinas é o Vaticano. A formação da cidade começou entre os séculos X e VIII a.C., ou seja, mais ou menos 800 a.C., com a união de várias aldeias de pastores. Aqui um mapa mostrando a bota, que é a Itália, e aqui os latinos, onde que eles estavam. Esses, os sabinos e os etruscos. Mas são os latinos que vão desenvolver o Grande Império. Aqui, repare que na época isso aqui não era da Itália, era da Grécia, né? E aqui tem Siracusa, que é muito importante para a matemática. Aqui tem Macedônia, onde nasceu Alexandre o Grande. O que mais? Todo o norte da África vai ser muito importante para Roma. Cartago vai ser a cidade que vai mais incomodar os romanos, até que finalmente ela é tomada. Córcega e Sardenha são outras 2 ilhas. Aqui um mapa mais objetivo da Itália, e mostrando aqui onde é que está a cidade que foi fundada por Rômulo. Não sei se vocês sabem, ironia ou não, o último imperador que foi decapitado em 476 se chamava também Rômulo. Parece brincadeira, não? Parece brincadeira. Aqui é a ilha da Sicília, e aqui é o grande gargalo em que os fugitivos da África vêm e conseguem atacar aqueles que conseguem aqui, e aí acabou. Tem que ser aceito pela Itália, que está sofrendo uma enxurrada de migrantes. Bom, aqui já tem a Lusitânia, que vai ser depois chamada de Portugal. O Licipo era a antiga Lisboa. Aqui tem a Espanha, aqui tem a Gália, que vai ser a França, Récia, que vai ser a Bélgica, Ilíria, que vai ser mais ou menos a Holanda, Dalmácia, que vai ser esses vários países que se formaram depois da
da queda da Iugoslávia, estou falando o nome de algum desses. Aqui a Bretanha, que também foi tomada pelos romanos, e tudo isso aqui que eu estou mostrando foi tomado pelos romanos. Como eu disse, um povo saqueador. Ele ia indo, ia saqueando e trazendo os bens melhores para Roma. Né? Dizem alguns que Roma tinha no apogeu quase 1 milhão de habitantes. Vocês devem fazer uma imaginação, lembrando que não tinha automóveis, não tinha bicicleta, e tudo era a cavalo. Né? Como o cavalo, ele não é que nem nós, que procura uma patente ou um mato para fazer cocô, vocês devem imaginar o trabalho que era recolher o cocô dos cavalos na cidade de Roma, com 1 milhão de habitantes. Bom, aqui, estou chegando ao fim, apenas para mostrar que em 117, Anno Domini, né, ano do Senhor, né, ou ano depois de Cristo, mostra em vermelho o Império Romano. Vejam a impressionante extensão desse império. Desde quase a Escócia, a Grã-Bretanha, Portugal, Espanha, França, Holanda, Bélgica, Itália, depois a Romênia, a Hungria, aí foi para a Grécia, tomou todo o norte da África, inclusive o Egito, Palestina. Não esqueça que Jesus, quando nasceu, era a Palestina devia obediência a Roma. Pilatos era não sei se era cônsul, agora não estou lembrando, mas vai mais além, eles chegaram até Iraque e Irã, lá em cima na Armênia, né? Tudo isso aqui está em branco porque é o Mar Cáspio, né? Tudo que está em branco é mar, é o mar Mediterrâneo. Então, tomaram tudo. Esse ano foi o ano do apogeu, isto é, a maior extensão que Roma conseguiu foi neste ano. Eu diria que o fim de Roma foi a prepotência deles e a loucura para eles começarem a saquear mais e mais, mais e mais. Aí, aqui do norte da Europa, um povo mais humilde, mais rude, isso não estou dizendo que eram inferiores, apenas mais humilde, mais rude, começou a descer, porque ficou sabendo que tinha coisa boa para cá. E foi invadindo, invadiu a Espanha, invadiu Portugal, invadiu toda a Itália, tomou Roma e enfim, acabou com o Império Romano em 476. Bom, aqui um outro mapa dizendo a mesma coisa, então não precisa eu explicar mais. Vejam que aqui é a Judéia, né? E lá em cima a Bretanha, que eles chamavam de Britânia. Olha aqui a Bélgica. Bom, os nomes são daquele tempo, né? Rética, Nórica, Dácia, Mécio Superior, Itália, Roma, Dalmácia. Dalmácia, inclusive, falava uma língua parecida com o latim. E aqui o norte da África, Mauritânia, Tingitana, Mauritânia Cesariense. E onde é que está Cartago? Aqui está bem pequenininho, foi Cartago que mais incomodou. Bom, agora, apenas curiosidade, vou quase terminando, apenas ponho isso porque para nós cristãos tem sentido muito grande. E eu vou dizer que não sob o ponto de vista religioso, claro que foi Deus, etc., mas do ponto de vista histórico, quem disse onde Jesus iria nascer sem querer foi César Augusto. Como é que foi? Naqueles tempos apareceu um decreto de César Augusto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este recenseamento foi feito antes do governo de Quirino na Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia,
a cidade de Davi, chamada Belém. Eu estive em Belém, graças a Deus, obrigado, Senhor, porque era da casa da família de Davi, para se alistar com a sua esposa Maria, que estava grávida. Estando eles aí, completaram seus dias dela, e deu à luz ao seu filho primogênito, e envolvendo em faixas, reclinou num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Agora eu vou dizer a verdade. Aqui foi muito bonitinho, dizendo que era no presépio. Mas olha aqui, ó. Jesus nasceu na humildade de um estábulo. Eu vi lá. É uma estrebaria. Tanto que o neném foi colocado no coxo que a vaca estava comendo. E a respiração dela ajudou o menino a se aquecer. Né? Todo neném morre de frio, é todo enrolado em panos. A mãe fez isso, mas era insuficiente, porque não esqueça que quando ele nasceu, lá em Belém, era inverno. No seio de uma família pobre, as primeiras testemunhas do acontecimento são simples pastores. E é nessa pobreza que se manifesta a glória de Deus. Bom, a origem da língua latina. O latim, junto com o ósseo e o húngaro, sobre quais eu já falei, entre outras línguas, pertencia ao ramo itálico das línguas indo-europeias. Depois, na aula, eu vou explicar melhor o que é isso aqui. É que, remotamente, havia uma língua forte que deixou vestígios, desde a Índia até Portugal. O nome dessa língua ninguém sabe, mas ela deixou pistas, ou instrumentos, e, portanto, que se tornaram monumentos, né? Por exemplo, pedaços de uma carroça, ou inscrições, onde aparecem algumas palavras. A origem das línguas românicas, eu detesto isso aqui, eu devia ter até apagado, não existe língua culta, já vão começando a aprender comigo. Se existisse língua culta, que língua fala o povo? Inculta. O povo, então, é inculto. O povo não tem cultura, então, cultura é todo conhecimento de uma pessoa que vive falando assim, comunidade. Então, não existe cultura maior ou menor, nem melhor nem pior, nem maior nem menor, nem mais importante nem menos importante. Existe cultura. Durante praticamente toda a Idade Média Europeia, século V, século XV, 1400, científica e filosófica até o século XII, depois que a língua latina foi defenestrada com o fim do Império Romano, a importância dela vai longe ainda, vai até o século XVII, 1600, quando tudo era escrito em latim. O latim constituiu um dos marcos fundamentais de identidade da cultura ocidental. Sem o latim, a Europa não existe. Na origem, o latim era a língua das tribos do Lácio, região central da Península Italiana, mas com a expansão de Roma estendeu-se por várias regiões em que, ao desaparecer o Império Romano, evoluiu e deu lugar às línguas românicas, que são português, francês, espanhol, romeno e italiano. Isso as principais, porque no total dá mais de 12. O latim é um idioma original da região itálica do Lácio que ganhou grande importância por ser o idioma oficial do antigo Império Romano. Deu origem a um grande número de línguas europeias denominadas românicas ou neolatinas, como o português, o castelhano, o francês, o italiano, o romeno, o galego, que eu me esqueci, e o catalão. Muito bem. A língua latina foi primeiramente o idioma falado numa pequena zona da Itália Central, à margem da esquerda do longe do Mar Tirreno. A cidade principal dessa região, chamada Lácio, foi e é Roma, fundada, segundo consta por Rômulo, no dia 21 de abril de 754 a.C. Então, se ela foi fundada nesta data e foi destruída em 476, dá quase 1000 anos. Hitler, num dos discursos dele, disse muito claramente: a minha ambição é fundar um império que dure
mas o Império Romano não durou um dia. Essa língua do laço, seguindo as conquistas dos exércitos de Roma, implantou-se primeiramente na Itália Central, no norte da África, nas áreas que a França, Suíça, Bélgica e regiões da Dácia, que é a Romênia, e menos profundamente na Grã-Bretanha e na Panônia, na Hungria. O mais vetusto, mais importante documento da língua latina é uma inscrição do sexto século antes de Cristo, 500 antes de Cristo. Mas os mais antigos textos literários que chegaram até nós pertencem ao terceiro século antes de nossa era. Nesses escritos, a língua já era bem desenvolvida, mas apresentava ainda algumas incertezas na ortografia e no emprego das formas. Foi no primeiro século da era cristã e no século precedente, portanto, 100 anos depois, dividido pelo ano zero, né, que a língua latina teve seu máximo esplendor. Pertence a esse período chamado Idade de Ouro, os maiores escritores latinos, os clássicos, Marco Túlio Cícero, que mais? Júlio César, Caio Salústico, Virgílio Marão, Horácio Flaco, Ovídio, Tito Livio. Com a queda do Império Romano, em 476 d.C., acaba a história romana e um século depois, mais ou menos, termina também a história da literatura latina, mas o latim continua ainda por quase 1000 anos, sendo em toda a Idade Média a língua da civilização ocidental, inspirando assim todas as obras-primas das literaturas modernas da Europa e da América. Em nossos dias, o latim não é mais falado em parte alguma, mas é a língua oficial da Igreja Católica e é estudado em quase todas as nações do mundo, a menos que estude latim no Brasil, por ser, com razão, considerado elemento princípio e fator eficiente de cultura, instrumento indispensável para o conhecimento profundo das línguas latinas, português, italiano, espanhol, francês e romeno, etc., e meio incomparável para a educação da inteligência, disciplina, do raciocínio e formação do caráter. Aqui, estamos chegando no fim, de fato, uma árvore significativa. É como se fosse um tronco, está aqui o proto-indo-europeu, que vai formar uma série de línguas da Europa, né? Nós temos aqui as línguas anatolianas, estão mais próximas da Turquia, línguas célticas, línguas românicas, depois eu volto aqui, línguas germânicas, pertencem ao indo-europeu, línguas eslavas, que são... a palavra eslavo significa escravo, né? Em latim. Que são as línguas da Polônia, por exemplo, da Rússia, etc. Línguas iranianas, línguas indianas, entre as quais o sânscrito e o hindi. O sânscrito não é mais falado, mas o hindi é a língua mais falada no mundo, talvez não por causa da China, mas está ali, 1 bilhão, e lá vai pedrada de falantes. E, finalmente, as línguas gregas. Vamos aqui agora, para ser mais rápido, nós temos aqui um tronco que se desenvolve e se chama celto-ítalo-tocariano. Esse tronco longínquo vai desembocar nas línguas itálicas. As línguas itálicas vão formar um outro ramo aqui e acabam desaparecendo, e o latim sobressai-se praticamente sozinho. Daí o latim se esfacela por causa da queda do Império Romano e surgem novas línguas muito parecidas com a mãe: francês, italiano, português, espanhol e romeno, só para ficar nas mais importantes. Quem, por acaso, acha, como disse uma aluna para mim, eu fiquei muito chateado, de que, professor, para que estudar uma língua morta? Aí eu apelei forte. Eu disse, alguém aqui tem a mãe morta já? E sempre tem, né? A menina lá disse, olha, eu tenho minha mãe morta. Eu digo, eu também. Você ama menos a sua mãe morta ou mais a sua mãe morta? Eu amo igual, professor. E eu também. Então,
Quem debocha do latim, porque é uma língua morta, é um nécio, né? Nécio, traduzido em português mais simples, é um burro, né? Um ignorante, porque ele está desfazendo a mãe dele. A mãe. Português só existe porque existiu o latim. 80% das palavras da língua portuguesa são latinas, só para você ter uma ideia. E o inglês, que não pertence onde é que está? Os germânicos aqui, não pertence às línguas latinas, por influência de uma língua tão forte, tem 60% do seu vocabulário científico vindo do latim. Então, ele foi buscar onde tinha uma língua forte. Bom, aqui está o mapa do mundo, aqui está aqui está a Itália, aqui está Portugal, daqui de Portugal vieram para cá. Esse dia o nosso ilustre presidente, que hoje falou mais uma besteira, né? Não vou falar dele, ele disse, imagina, os índios nem falam a nossa língua. Olha que besteira. É uma pessoa muito fraquinha, né? Como é que eles não falam a nossa língua? Nós não temos línguas. A nossa língua é importada, veio de Portugal. A língua do Brasil é a língua tupi, guarani, carijó, língua cabixiana, língua caritiana, língua suruí, língua urueuauau, língua, como é que é? Língua caripuna, língua baniwa, baré, Manau, Yaurapiti, Chapacura, Pano. Bom, se eu começar aí, eu não paro mais. Essas são línguas brasileiras. A nossa é uma língua importante. Ela está tomando características mais brasileiras, mas ainda ninguém tem coragem de dizer que o que nós falamos é uma língua diferente de Portugal. E não adianta. Daqui 1 bilhão de anos, se existir o ser humano ainda assim terão que dizer, foi importada. Bom, aqui mais um mapa, aqui outro mapa, sempre igual, mostrando Portugal, né? E ele é falado na Índia, um pouquinho ainda, em Macau, na China, e tem uma ilha aqui que é dividida em 2, não me lembro o nome, e pronto. Bom, com isso eu acabei, muito obrigado pela atenção. Como eu sou apaixonado pelos indígenas, eu fiz questão de botar essa foto aqui. Estou eu aqui com o Aripan, que é o indígena caripuna, ele tem essas tatuagens, né, que antigamente riam deles, hoje os brancos fazem mais do que eles, né? E eu coloquei uma frase que é uma verdade. Eles são por quem os sinos sempre dobrarão e por quem o coração meu sempre palpitará. Muito obrigado pelas referências, muito obrigado pela atenção e boa noite.